Bem-vindos ao Anemia Cerebral, pessoal, nesse formato vlog, por razões de quarentena. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma iniciativa que eu tomei para minha vida, que é ler sempre coisas diferentes, buscar aquilo que eu ainda não tenha lido com afinco, para explorar, para conhecer coisas novas. E nesse ano, aliás, já no ano passado, eu passei a ler mais material da Bonelli, que eu li há pouco, não li há tanto. Eu comecei a investigar e tomei isso forte esse ano, chegando finalmente num colosso que corre em paralelo aí há 70 anos, mas que, por mais que ele tenha um público fiel, um público muito dedicado, que sustentou ininterruptamente esse personagem há 70 anos, ele não atinge outros públicos como os leitores de mangás, os leitores de comics americano, como Marvel e DC. Eu tô falando, obviamente, do Tex, esse personagem aí que é muito importante no Brasil, né? Depois da Itália, o lugar onde mais vende Tex é o Brasil. E nos últimos anos, a própria Bonelli expandiu o universo do Tex, publicando materiais diversos, em vários formatos diferentes, por autores diferentes, com desenhos diferentes, com histórias escritas por diversas pessoas, a fim de expandir e chegar em outros lugares. E, consequentemente, a Mythos Editora, ela segue esse mesmo caminho, trazendo aqui para o Brasil, então, uma pluralidade de opções para conhecer Tex. Porque, a princípio, muita gente conhece Tex, não lê, mas conhece, no entanto não acompanha, não lê, porque não sabe por onde começar. É muito difícil você entrar num personagem que tem ali 600 edições publicadas, né? Você vai pegar que número? Vai pegar o 573 para começar a ler? Você pode, porque as histórias da Bonelli, elas costumam começar e terminar, pelo menos aquele enredo, ali naquele próprio volume. No entanto, é um certo tabu aqui no Brasil, sobretudo para quem é acostumado a ler mangás, em pegar uma obra numa numeração qualquer, né? Mas é possível fazer isso com os títulos mensais do Tex, com os títulos periódicos, como com esses especiais, com essas novas linhas, né? Então vou passar os próximos vídeos aí mostrando essas opções de Tex para quem tem interesse em conhecer o personagem. Então, pessoal, sobre essa coleção, Grandes Aventuras de Tex, é uma coleção de luxo em 10 volumes, até onde eu sei. E quando eu digo de luxo, um parênteses importante é que luxo não significa sempre capa dura e papel couché. Luxo é luxo. Eu diria que esse encadernado aqui, esse volume, ele é de luxo, não exatamente pela capa dura, embora isso de fato ajude na manutenção, na durabilidade, mas é principalmente porque, não sei se vocês conseguem ver aí, a lombada ela é costurada. Então o papel ele não tem perigo de se soltar. E também digo que é luxo pelo fato de que o Tex é publicado geralmente em preto e branco, né? O usual é preto e branco, e essa edição ela é colorida. E as cores que são chapadas, repara que o rochedo ele está inteiro num tom só, a camisa, a roupa dos personagens, ela sempre é chapada, né, num tom só, muito próximo daquilo da escola franco-belga, né, dos quadrinhos europeus, né, tudo uma paleta de cor de um único tom chapado. Esse tipo de colorização ele fica melhor em papel que deixa opaco, em papel como, por exemplo, o offset, que é o caso aqui. No papel crochê também fica bom, mas ele causa aquele brilho. E isso, né, prejudica a arte no sentido de que você tem que ficar evitando aquele brilho, né? Aqui para manusear, para leitura ele é melhor. Então a escolha editorial aqui ela é inteiramente acertada em tudo. Quanto a erros, eu achei aqui 2 vírgulas faltando. Só isso. Só. E vírgula, né? Pô, se você não estuda gramática, não estuda ciências humanas, dificilmente você percebe problema com vírgula.
E na parte editorial, ainda na parte editorial, na produção, o que eu não gosto, né, eu acho que isso aqui é um erro, né, do meu ponto de vista. Eu não gosto dessa... Reparem que as margens aqui elas estão alinhadas e desse lado aqui elas não estão. Quando passa para a introdução do álbum, isso vai ocorrer novamente, né? Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Novamente, ó, ele tá alinhado aqui no canto e aqui ele não tá. E não é por causa do desenho, não. Do resto, coleção perfeita. Tem um público específico, né? Visto que ela é de luxo, o valor dela é maior. Ele tem esse desenho aqui na lombada, que forma uma lombada mosaico, né? Então, conforme você vai comprando os volumes, ele forma um desenho, né? Não gosto muito disso, mas tem seu público, dá pra entender. E a maior qualidade que eu vejo dessa coleção é o fato de que ela traz histórias completas em volume grande de páginas, né? São 312 páginas nesse primeiro volume, então é bastante página. E o maior mérito desse álbum aqui, cujo título é A Morte de Lilith, pra mim, em primeiro lugar, primeiro mérito, é que são 312 páginas que eu li num dia. Parei pra fazer uma coisa ou outra, mas o ritmo narrativo aqui é exemplar. E essa história em particular, elas são dos criadores do Tex, o Gianluigi Bonelli e o Aurelio Galepini. Tanto o escritor, quanto o argumentista, quanto o desenhista de Tex, que são os criadores do Tex. Então ela é uma história clássica. E também para quem deseja conhecer o universo do Tex, ela é muito boa porque ela vai trazer um personagem emblemático que é a Lilith, a esposa do Tex. E o título é A Morte de Lilith, né? Não tem nenhum spoiler aqui, todo mundo que lê Tex sabe que ele perde a esposa. Embora seja esse o título, o principal aqui, o tema, o tom, não é a morte dela que vai gerar o motivo da narrativa. Porque a história inteira aqui é uma história de vingança. Então se você gosta de história de vingança, por exemplo, como uma muito boa, que a gente já comentou aqui no Anemia Cerebral, o mangá Old Boy, então se você gosta de histórias de vingança como aquela, essa daqui segue uma linha também de vingança, mas o tom aqui, o mérito maior, é que são 300 páginas de aventura direta. Você não tem altos e baixos, não tem um momento de mais tranquilo, um momento de mais ação. Ele é aventuresco, ele é uma caçada, o quadrinho todo. E isso pra mim foi o mais interessante. Eu não diria nem que é uma história de ação, ela é uma história de aventura, de caça. Então o Tex e o bando dele, os Pards, né, os companheiros, vão caçar aí os assassinos de Lilith. Mas eu não quero ser superficial, eu quero também usar essa oportunidade para fazer uma coisa diferente. É muito fácil, é muito comum achar material do Tex no YouTube, na internet, então vocês vão achar outras resenhas por aí, mas eu quero fazer umas outras coisas. Eu tô conhecendo o Tex agora, então eu quero que vocês também conheçam comigo, caso tenham interesse, e a gente analise isso pelas ciências, pelas óticas que a gente possa, né? Então, para esse material, eu vou mostrar uma parte da estrutura narrativa através de um item da narratologia e vou mostrar também uma coisa que é muito rica nas histórias do Tex, que são muito bem aproveitados, que são os momentos históricos. E a morte da Lilith vai envolver uma prática histórica. Um resumo do enredo é o seguinte: a história começa não com a vingança, começa no tempo do Tex. Está ele, o Kit Carson, o Kit Wheeler, o filho, e o Navarro Tigre, que é um índio, amigo do Tex. E o Tex juntos, são os 4. Eles estão numa missão que é de transportar, se eu não me engano, artilharia, munição para um lugar. Mas eles estão numa cordilheira, vai ter uma cobra no caminho que vai assustar os cavalos e vai derrubar parte dessa munição. Eles então têm que voltar para uma vila, e lá eles descobrem que um dos assassinos do bando que matou Lilith está vivo e se encontra em tal lugar. O que é interessante, na primeira noite então que eles partem e vão se reunir já no deserto ali numa fogueira, o Tex começa a contar. O Kit pergunta, né, como que era a mãe, como que foi tudo, e aí eles reunidos
o Tex começa a contar essa história. Tudo isso que eu contei não é nenhum spoiler, tudo isso acontece nas primeiras 20 páginas. Então o que é interessante? A narrativa ela segue num plano, repara aqui na minha mão, ela está num plano, e aí ela para nesse instante e ela volta 20 anos lá atrás. Entendeu? Ela está aqui num ritmo, e aí ela volta lá para trás, fora da tela, fora do... que é 20 anos no passado, quando o Tex ainda estava em torno dos seus 20 anos. Então, o que dá a entender é que o Tex tem uns entre 40, 45, antes dos 50. O filho dele tem entre 16 e 20 anos, mas que quando o filho dele nasceu, o Tex, então em algum momento ele deixou de ser um ranger, um patrulheiro, e 20 anos atrás ele então ficou junto com as tribos Navarro, né, e foi chamado de Águia da Noite, e é chamado assim até hoje. E lá ele se casou com Lilith e teve o filho Kit Wheeler. Mais ou menos ainda quando o Kit era criança, ele ficou doente e o Tex teve que sair da reserva indígena e levar o filho para um curandeiro. Nesse instante, um bando, e o Tex está contando tudo isso na história, um bando resolve se vingar do Tex, e aí eles tomam como medida para tentar atacar o Tex e acabam matando a Lilith com uma prática comum que acontecia antes. A Lilith ela morre de varíola. Eles pegam cobertores infectados de varíola, e a gente sabe que uma das coisas que prejudicou o contato do homem branco, caucasiano e o europeu e o indígena foi porque nós tivemos doenças na Europa e criamos imunidade que não havia aqui na América. Então o contato do homem branco até hoje com o índio ele é sempre perigoso, pode ser fatal para o índio, né? Pode passar vírus para o índio. Então já sabiam disso na época e eles então pegam cobertores infectados de varíola, e olha nosso contexto histórico, e lançam isso para atacar a tribo tentando matar o Tex. Mas o Tex não tá, porque ele foi levar a criança pequena, e acabam matando pessoas da reserva indígena, incluindo aí a Lilith. Tá, mas o que isso tem a ver com história? Vamos lá. Então, quando eu vi esse evento em Tex, eu vi esse ataque às tribos navarros com varíola, eu lembrei que eu tinha visto em algum lugar, e foi no livro História dos Estados Unidos, da editora Contexto, do Leandro Carnal. Lá no livro, ele vai ter uma passagem, eu separei aqui, eu tenho ele em Kindle, e ele vai contar que no século XVIII, durante a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra que marcou a colônia inglesa, né, que tinha então colonos ali nos Estados Unidos, ela intensifica o tamanho do povo colono, aumenta o número de colonos para enfrentar os franceses que estavam aliados aos índios. E a passagem que eu encontrei no Leandro Carnal é a seguinte, repara: a Guerra dos 7 Anos estabeleceram uma maior presença militar nas colônias. A coroa decidiu manter um exército regular na América, a custo de 400 mil libras por ano. Para sustento desse exército, os colonos passariam a ver aumentada sua carga de impostos, situação desagradável para os colonos, porque eles pagavam por um exército que a rigor estava ali para policiá-los. O final da Guerra dos 7 Anos também trouxe novos problemas entre os colonos índios. Vencido o inimigo francês, os colonos queriam uma expansão mais firme entre os montes Apalaches e o rio Mississippi, áreas tradicionais de grandes tribos indígenas. Então, ao término da guerra, os colonos passam a se expandir para além dos territórios deles, entrando em território indígena. O resultado disso foi uma nova fase da guerra entre índios e os colonos. Várias tribos unidas numa confederação devastaram inúmeros fortes ingleses com táticas de guerrilha. Contra essa rebelião, liderada por Pontiac, os ingleses usaram entre todos os recursos, inclusive espalhar varíola entre os índios. Então, a varíola, a doença como arma militar, arma de guerra, ela é praticada nos Estados Unidos pelo menos desde o século XVIII. Então, essa história aqui, ela retoma uma prática que já havia. Então era comum ali, 100 anos antes, o uso de doença para atacar, então, os povos que não tinham
defesa, anticorpo contra isso. O que para mim deixou bem rico a leitura, né? Porque a gente vê que é baseado, né, numa prática histórica americana. E lembrando que eles estavam então reunidos ali à noite, já em caçada desse último que havia sobrado, e aí o Tex continua então contando pros parceiros ali, e sobretudo pro filho dele, né, que não conhecia a história da morte da própria mãe, como que ele caçou, como que ele descobriu então que eles foram mortos por varíola. Então, e aí ele passa a procurar essas pessoas que fizeram isso, consegue pegar cada um deles, sobrando um, que é esse agora, que eles estão no encalço. O que é curioso é que, vamos lá, esse álbum, como eu falei, ele tem 312 páginas, e todo esse miolo aqui, ó, tirando, vamos supor aqui, umas 30 primeiras páginas e as 50 últimas, todo o miolo que resta, todo o miolo, ele é essa narrativa analéptica. É uma analepse, ela é um flashback. Então ela é uma narrativa embutida, uma história dentro da história. Você está lendo o Tex, descobre que ele está então no encalço do último sobrevivente, ele para contar a história do passado, e tudo que você está lendo é ele rememorando a caçada que ele travou contra os assassinos da esposa. E aí, lá pelo final, ele encerra então dizendo que mostrando como que escapou o último elemento da quadrilha, e agora eles vão finalmente concretizar a vingança. Eu achei então muito rico, e o principal é o tom narrativo de caçada que permeia cada página ao longo de todo o volume. Então, para quem gosta muito de aventura, de história aventuresca, sem muitas pausas, direta, você vai lendo, passando página por página sem parar, ele é uma pedida excelente. Se eu fosse fazer uma ressalva, é o seguinte: vamos usar isso aqui como oportunidade de discutir algumas coisinhas, né, de mostrar alguns elementos que poucas pessoas falam. Ainda é muito cedo para eu entender melhor a personalidade, as características do personagem, já que eu li pouca coisa, mas ele mistura alguns elementos republicanos e alguns elementos democratas. O Tex, ele não é preconceituoso, né, ele pelo contrário, ele defende os fracos, acha que tem que ter o espaço para eles, ele media essas coisas. No entanto, por diversas vezes, vai aparecer para vocês, o Tex ele mata. Ele não é que nem o Batman que não mata. Ele não só mata, como ele diz, que para ele tem pessoas que merecem morrer. Certos criminosos devem pagar com a vida. Isso é uma posição comum sulista, né? O Tex é texano. No entanto, na Guerra das Confederações ele não lutou do lado sulista. Ele lutou do lado nortista. Mas é interessante porque ele tem essa posição. Ele acha que algumas pessoas devem morrer. Inclusive aqui, no auge da fúria dele, isso aqui é interessante, esse álbum é interessante porque vai mostrar um momento de furioso do Tex, ele vai citar que a lei dele é olho por olho, dente por dente, que é a Lex Talionis, a lei do talião, que justamente diz isso, né? Que deve então pagar na mesma moeda. Então, se por acaso eu matei sua mãe, eu devo pagar tendo a minha morta por você. Até hoje pessoas pensam assim. Entretanto, esse pensamento ele já é repudiado na própria antiguidade. O próprio Platão ele já vai dizer que essa lei de fazer bem aos amigos, mal aos inimigos, né, ela é inviável, ela é insustentável, e vai propor uma outra maneira de pensar a sociedade, de pensar leis. Todo quadrinho tem um posicionamento, né? E o Tex tem esse posicionamento até agora nas coisas que eu vi. Entretanto, eu acho que tem muito sentido do Tex pensar dessa maneira, porque é um quadrinho que ele se passa no Velho Oeste americano, no Faroeste americano, que mais ou menos durou ali no fim da Guerra da Secessão, 1865 até 1890. Tem gente que vai dizer que vai até a primeira década do século XX. Então é um período que você não tem leis estabelecidas unificando a América, né? E até hoje a América ela tem leis para estados diferentes, né? Tem uma certa variação. Mas nesse período você não tem lei, você não tem um exército que dá conta de todo o terreno, você não tem uma polícia, uma equipe para auxiliar os xerifes que dê conta das cidades. Então é um lugar chamado de terra sem lei. Então num cenário desse você toma posições extremas. A gente tem que pensar se isso cabe no dia de hoje, se cabe na nossa sociedade. Para mim não cabe. Eu tenho uma formação clássica, né? Se pro Platão não cabe, não é para mim que vai caber. Então tá aí. Esse material aqui vale muito a pena.
Ele tem elementos históricos, então tem uma narrativa sofisticada, né? Ele faz uso de uma narrativa embutida dentro da narrativa principal, o que é muito gostoso, bem, não é uma leitura corrente e reta, né? Você vai transitar no tempo, vale muito a pena o material. Fica a dica aí e vamos continuar com essa série aqui. Eu vou ler o próximo volume e vou falar com vocês, vou trazer para vocês aí o que tiver de elemento histórico, elemento narrativo, o que puder trazer aí, a gente vai levantar através do Tex. Então obrigado, galera. Se inscreva aí se você não é inscrito, dá um like, dá dislike também se quiser, a gente não liga para isso. Só a gente queria muito que vocês comentassem embaixo o que vocês acharam, né? O que servia para vocês, o que foi útil, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Se cuidem bastante e fiquem em casa. A Anemia agradece. Até mais.